Sim. E Ah, fala é, que na então. crítica, tipo, que o Bardem é um ótimo ator, mas nem ele é capaz de Uhum. transformar um texto tão raso em uma Aham. performance digna de Oscar. Aí volta de novo que assim, se o texto foi considerado raso por quem escreveu a Aham. crítica, é você partir do preceito de que um texto tem que necessariamente ser complexo, o que não faz Uhum. sentido, porque, por exemplo, compara com outro filme falando que naquele outro filme o Javier Bardem interpreta alguém mais profundo e mais culto, etc. Primeiro, Uhum. nem todos os personagens têm que ser cultos e profundos e complexos Uhum. e tridimensionais. Os personagens Aham. latinos não precisam ser todos profundos, complexos e tridimensionais. E não é um demérito você ter um personagem que pode ser mais raso, entendeu? Os Uhum. personagens dentro, no final das contas, uma história tem que passar algum tipo de perspectiva. Se não Sim. faz sentido todas as perspectivas de uma história serem complexas e profundas, porque às vezes não é o papel daquilo na história. E aí que eu falar, uma Uhum. performance digna de Oscar é você assumir que toda performance tem que ser digna de Oscar. E que, de novo, volta a fazer como se o que tivesse que estar na tela teria que ser muito mais espetacular do que aconteceu, sabe? É você partir de um Sim. pressuposto meio esquisito. É isso que eu achei. Mas, Aham. cara, aí eu queria só, pra não ficar muito. Claro. Que a gente já falou pra caralho até. Aham. Aí eu queria falar do ponto principal, que a partir de um preceito que eu fiquei. Eu pesquisei para ver se eu não tava maluco. Que Aham. fala, voltando no subtítulo, que ele fala que o filme continua um costume problemático de escalar espanhóis como latinos em Hollywood. Essa Ah, é frase, isso. por definição, ela tá muito errada, porque assim, espanhóis são latinos, tá ligado? Por definição. Aham. É isso que, tipo assim, tu- um latino, por definição, é o que é um povo ou uma língua que deriva do latim, certo? Que deriva de Roma. Por isso que espanhóis são latinos, portugueses são latinos, italianos são latinos, franceses são latinos, e todo mundo na América Latina é latino. Só que somos também americanos. Eu li isso, eu achei uma. E eu não sei, você já tinha ouvido falar do problema de espanhóis interpretarem latino-americanos? Tem essa crítica? Então, é engraçado porque assim, eu realmente não consigo pensar em muitos casos onde isso se repita. Acho que para além do Javier Bardem, da própria Penélope Cruz, né, que também é espanhola, acho que eu não me lembro de muitos casos em que eles tenham pego atores espanhóis e colocado em papéis de latino-americanos. E, assim, eu acho que isso vai até numa direção de um problema maior, né? Que é não apenas o caso dos latinos, mas você ter gente de uma determinada nacionalidade interpretando gente de outra nacionalidade, né? Então, você pega vários casos aí em que atores britânicos, por exemplo, interpretam personagens americanos com uma sem ter realmente uma visão necessariamente preconceituosa, né? Sem ter uma visão caricatural, né? Então eles são muito capazes de fazer isso. O contrário normalmente é mais difícil, né, da gente encontrar. Então teve um caso bem recente aí da própria Kristen Stewart interpretando a Diana, fazendo um sotaque parecidíssimo, né? Ela imita todos os maneirismos, ela consegue canalizar a voz da Diana exatamente. E acredito que ninguém vai ver problema nesse caso. Assim, eu acho que
realmente, se fosse uma questão tão que prevalecesse realmente no cinema americano, seria mais fácil de dar exemplos, né? Então, o caso aqui que eles pegam, né, no próprio Omelete é uma versão, claro, eles dão os exemplos da origem, né, do Rudolph Valentino como Latin Lover sendo um italiano, Charles Boyer também, Charles Boyer como um francês interpretando um latino, mas eu não consigo pensar em muitos exemplos recentes de atores espanhóis, até porque é, os atores espanhóis que caíram realmente na mídia mainstream dos Estados Unidos, pelo que eu me lembro, são realmente mais o Javier Bardem e a Penélope Cruz, que não são atores que fazem papéis caricaturais, né? Acho que eles não entregam algo muito diferente do que o que a gente discutiu aqui, né? Sim. Então, Cara, inclusive dá pra pensar, tipo assim, dá pra facilmente você não associar necessariamente o uhum, Javier Bardem com um latino, né? Acho que a crítica vem um pouco sim, dessa lógica que vários dos papéis dele não são raciais nem culturais nesse sentido. Tipo, uhum, eu acho que. Mas ao mesmo tempo eu penso que assim, existem papéis caricaturais que são muito cretinos, tipo o Jared Leto no Kazaguchi, sabe? ah, Ou. nossa, eu tava vendo essa semana, eu não sei se eu te mandei também algumas cenas do Jared Leto fazendo Kazaguchi e realmente é constrangedor, assim, um Exato. negócio. E aí você pensa, por exemplo, um exemplo que é o mais clássico é a Scarlett Johansson como Ghost in the Eu gosto Shell, mais né? de Porque Shell, Ghost in the né? Shell é japonês, né? Aham. Apesar nos animes o povo japonês não ser caricaturizado como asiático, né? Mas na Uhum. prática, ela interpretar um personagem japonês fez a crítica ser em relação ao embranquecimento. E aí faz muito sentido, porque você está pegando uma pessoa tipo americana, branca, com traços europeus, para interpretar um personagem que é japonês. Nesse caso, são dois povos muito, completamente diferentes. E isso já é uma coisa que em Hollywood acontece mais nesse sentido. Só que aí, de novo, eu volto no ponto de que aí aqui na crítica ele fala, né, que o diretor e a roteirista cogitaram escalar um ator brasileiro para o papel do Desi, né? Mas que ele foi informado que brasileiros não são considerados hispânicos porque não falam português. Eu bato na tecla de novo que assim, você definir o que é um latino, tipo assim, por definição, nós somos latinos, os mexicanos são latinos e os espanhóis são latinos. Só que Uhum. os três são três povos completamente diferentes. O que não necessariamente é um problema. É só você pensar que o Pablo Escobar mais famoso é um brasileiro. É o, Sim. o Wagner Moura. E ele conseguiu interpretar relativamente bem. Apesar de Uhum. ter que meio que formar um sotaque, foi considerado um papel bom, sabe? E Sim. é, É por isso que eu acho essa crítica tão estranha, porque, por exemplo, ele fala aqui que a confusão entre os termos latino e hispânico é usual nos Estados Unidos, porque, de fato, eles consideram a comunidade latina como uma coisa meio América Latina e só alguns países, né? Tipo, Porto Rico, Sim. México, Colômbia, Cuba. Como se Países fosse um que têm negócio uma. mega homogêneo também, né? Mas de uma certa forma, eu vejo que brasileiros são considerados latinos lá fora também. Uhum. Ah, mas não somos considerados hispânicos porque a gente não é. Então, é justamente. Ele fala que a aglutinação de falantes de espanhol da Europa com falantes de espanhol da América Latina como se dividissem marcadores mais profundos do que falantes da América Latina e português. Só que, em certos aspectos, sim, porque
existe mais relação clara, né, e direta entre a cultura de um espanhol e um colombiano ou um cubano Uhum. do que entre um cubano e um brasileiro. A nossa cultura não tem nenhuma relação com Cuba, nenhuma. Mas pela crítica daria a entender que faz mais sentido você escalar um brasileiro. Faria tanto sentido escalar um brasileiro para representar um cubano quanto um espanhol. Como se a maior definição fosse a América Latina. Só que, de novo, o Brasil, se você pensar no contexto da América Latina, a gente não tem pouquíssima relação com todo o resto da América Latina. Tirando a Argentina e Paraguai e Uruguai, que são países que a gente tem muito contato e divide alguns traços, Uhum. de resto a gente não divide traço nenhum com o resto da América Latina, tá ligado? Os Sim. traços que a gente divide são os traços da gente ser justamente latino, que dá para você fazer uma comparação, que são traços que a gente consegue ver no espanhol, são traços que a gente vê no português e no italiano e no francês, que é justamente esse estereótipo de que todos esses grupos, todos esses povos e países, são países que você tem pessoas carismáticas, pessoas consideradas mais quentes, tá ligado? Uhum. E é justamente um traço que, por exemplo, você tem, né? Os espanhóis têm essa coisa de serem esquentados e falarem muito e falarem alto, que é Uhum. basicamente o único traço que a gente compartilha com o espanhol. Ao mesmo tempo que é o único traço que um brasileiro vai compartilhar com um cubano, de uma certa forma. Porque, lógico, pensando nos estereótipos, porque o resto, culturalmente, o Brasil não tem nenhuma relação com o resto da América Latina, tá ligado? Sim. Faz muito mais sentido um espanhol ter mais relação com um cubano do que puxar um brasileiro pro meio do bolo, tá ligado? Uhum. Eu acho que a crítica seria como se a gente pegasse um português para interpretar um brasileiro no cinema americano. O brasileiro ia ficar ofendido pela estereotipação? Ele ia ficar ofendido porque a gente compra treta com português, tá ligado? Mas não é por ser um estereótipo do brasileiro, porque de uma certa forma a gente divide vários traços com os portugueses, apesar de não dividir toda a cultura. Da mesma forma que eu imagino que seja paralelo ao espanhol. Tem muita coisa que aconteceu no processo da Espanha que não aconteceu no processo de Cuba. Mas tem muito mais coisa cultural entre eles do que entre um cubano e um argentino. O argentino não tem porra nenhuma a ver com o cubano, sabe? Cara, quer ver um caso muito pior que eu acho que, enfim, foi comentado na época que saiu, mas é muito pior do que Being the Ricardos, que é justamente o Jungle Cruise, cara. Tipo, você pega, não tem um ator brasileiro e o filme em tese se passa no Brasil. Sim, na Os Amazônia, personagens, né? os personagens latinos, entre aspas, que tem, são um cara interpretado pelo Paul Giamatti, que tipo, não dá pra entender exatamente que nacionalidade ele é, mas em tese ele é italiano, pelo que o filme passa. E, enfim, você tem, sei lá, a Emily Blunt, o The Rock e, cara, todo o resto são, tipo, personagens extremamente secundários que, enfim, o filme se passar no Brasil ou na Amazônia espanhola da época não faria a menor diferença, sabe? E aí a única ambientação realmente que dá algum sinal de que a gente tá no Brasil no filme são umas placas no fundo, sabe? Sim. Tipo, é cheio de uns estereótipos. Eu lembro quando eu assisti esse filme, eu fiquei, mano, é umas caricaturas Sim, meio bizarras, né? E o The Rock no filme, eu não lembro. Ele é um personagem latino, não é? Não tem essa é porra? um personagem latino, justamente. Tipo, e aí eu até abri aqui porque eu não, porque na minha cabeça ele é havaiano, mas ele nasceu na Califórnia, né? Sim. E deixa eu ver qual que é o background dele. Assim, Ah, eu não sei os ancestrais dele, mas acredito que ele não tenha
não tem um background latino que faça sentido escalar o cara no papel. E assim, claro, teve muita gente que criticou ele, criticou a Disney na época também, mas, cara, assim, é realmente estranho, né, que você tem esse tipo de crítica. Acho que tudo depende também, tudo depende um pouco de como isso é feito, né? Muito mais da execução do que especificamente da ideia. Então, assim, a Sim, gente tem, claro, ideias que estão completamente vetadas que não seriam aceitáveis, né? O caso clássico aí de whitewashing, por exemplo, o caso que você citou da Scarlett Johansson aí interpretando uma personagem de Ghost in the Shell. Então, tem coisas que são realmente inaceitáveis pelos padrões culturais de hoje em dia. Mas tem outras questões que elas estão mais realmente na zona da penumbra e acho que você pode exercitar isso, né? sim. Eu tava olhando aqui, cara, desculpa, só porque eu tava olhando o background, vai, digamos, histórico do The Rock, é da Samoa Uhum. Americana, né? Que é um povo da Polinésia. Então, tipo, Sim. ele realmente. E ele passa, né? Ele passa essa vibe meio Havaí, meio Maui e tal. Tanto que ele é Uhum. o Maui, né? E, e aí faz muito mais sentido, né? Aí ele interpreta alguém supostamente latino. Basicamente, porque é o The Rock, ele é famoso, a Disney queria colocar Uhum. e foda-se. E, e tirando algum tipo de traço, talvez de cor de pele, e nem isso, porque nem é Uhum. o tom, nem são os traços que são considerados necessariamente latinos, tá ligado? Uhum. E foi justamente é uma interpretação que passou meio batida, né? Por um lado. Sim. Eu lembro que teve, assim, uma outra crítica na época, mas não avançou, sabe? Tipo, Sim, foi. Não sei se pelo alcance do Jungle Cruise não teve tanta repercussão assim, pelo fato de ter sido lançado direto para streaming e tal. Talvez se fosse um filme que tivesse ido para o cinema, tivesse tido um impacto maior, as pessoas tivessem reprovado com mais ênfase. Mas de sim. fato, assim, foi um caso que para mim é bem, assim, muitas vezes pior do que o caso do Being the Ricardos. E realmente, assim, você falou, eu não tinha pensado ainda. Você pega um ator português para interpretar um personagem brasileiro. Acredito eu, assim, não tenho muito. Não tenho tanto conhecimento assim de TV e cinema português, mas eu não acho que seria algo que seria bem recebido pelos brasileiros, mas acho que muito mais pelas diferenças culturais que existem entre Brasil e Portugal do que Por uma efetivamente assim identidade, né? isso, exatamente, assim, tipo, eu acho que com o tempo se perdeu um pouco essa identidade e, claro, né, pô, a América Latina ela também teve um desenvolvimento próprio muito grande, mas, assim, acho que é até também por conta do, do desenvolvimento do cinema espanhol e do cinema da América Latina que você tem atores fantásticos aí de qualquer lugar que acho que podem fazer interpretações fidedignas de qualquer de qualquer papel que passarem para eles, né? Sim. Acho que só para finalizar, eu lembro que teve um caso aí, acho que faz uns 8 anos mais ou menos, eu não sei. Foi 2012, 2014, eu não lembro exatamente, que veio. Começaram a soltar uma história de que o Tarantino teria ido falar com o Ricardo Darín, né, Quem que é que é Ricardo argentino. Darín? Ah, tá. Oi? Não sei quem que é Ricardo Darín. Deixa eu ver. É um ator argentino que faz muitos trabalhos, ele faz teatro, ele faz cinema argentino e ele Ah, eu sei quem que ficou, é. tá ligado, né? Ele ficou Sim. conhecido internacionalmente, é um puta ator realmente. E parece que o Tarantino foi falar com ele. Não sei se essa história foi desmentida já, mas eu lembro que faz muito tempo que eu vi uns relatos a respeito disso, de que o Tarantino
teria ido falar com ele para ele interpretar um traficante mexicano. Uhum. E a resposta do Darim foi mais ou menos: ah, não, eu não preciso disso, eu não preciso disso, eu já tomo 2 banhos quentes por dia e eu tô feliz com isso, eu não preciso fazer esse tipo de questão. E aí eu não sei assim se implicitamente ele tava falando isso por não ver necessidade de realmente se lançar ou se era por conta de que ele não queria correr o risco de fazer uma interpretação caricata, sabe? Sim. É, Mas eu acho que assim, se o ator ele vê que ele sente que essa interpretação ela vai ser caricata, ela vai ser prejudicial, eu acho que ele tá total no direito de recusar o papel e acho que a gente só vai avançar realmente mesmo é, com essa mudança cultural, né, de evitar ter estereótipos ridículos aí no cinema. Acho que também a gente julgar filmes antigos por padrões atuais é um negócio bastante anacrônico. Mas assim, acho que também tem que ser justo com as avaliações, né? Acho que o é. caso especificamente aí do Javier Bardem não faz sentido, cara. Eu acho que uma coisa que a crítica, ela, ela meio que critica colocar um espanhol Uhum. e um cubano no mesmo balaio, mas ela Aham. parece fazer um bagulho pior, que é colocar um cubano num balaio de todo o resto da América Latina. Como se fazesse mais Sim. sentido um latino-americano interpretar um cubano do que um espanhol. E faz justamente uma estereotipação, porque justamente, se você pegar um argentino, ele não tem nada a ver com o cubano. A cultura Aham. dos dois, o povo dos dois, não tem nenhuma Sim. relação, em nenhum aspecto. Tirando o fato dos dois falarem espanhóis, terem sido conquistados pela Espanha e estarem na América Latina. É fazer justamente o oposto, mas acaba tendo um efeito tão ruim quanto de você considerar como se a origem latino-americana de alguém tivesse relação com os outros países. Que não tem, são processos históricos completamente diferentes. Eu acho que isso Sim. foi bem, eu não sei, bem estereotipador no outro sentido, manja? Uhum. E eu tava olhando um negócio, eu tava até lembrando, eu acabei esquecendo de comentar que eu tava vendo que o Dwayne Johnson, né, o The Rock, ele interpretou o Escorpião Rei, né? Aham. Que é entre aspas, eu não lembro se passa no Egito ou se passa no Oriente Médio, mas, de novo, é você pegar um cara que não tem Nossa. nenhuma relação com esse lugar e colocar basicamente por alguns traços que definem. Mas é justamente Uhum. o, o jeito que uma coisa é feita que define se aquilo faz sentido ou não. Porque a atuação, é uma coisa que parece que hoje em dia as pessoas esquecem, é justamente o ato de você interpretar algo que você não é, sabe? E eu acho que existem Exato. formas e formas de você fazer isso. Você pode fazer de uma forma Uhum. respeitosa, você pode fazer. Por exemplo, se um português que não tivesse, tanto sotaque, interpretasse um Uhum. brasileiro de uma forma respeitosa, eu acho que não ia ter problema. O que seria escroto é se fosse uma versão bizarra de um brasileiro que não existe, sabe? Ou partindo de Sim. algum preceito estereotipador, tipo, meio preconceituoso, sabe? Mas é justamente, tipo assim, o que que define o que alguém pode interpretar ou não. Vai ser basicamente, tipo assim, não vai ser um brasileiro falando o que um cubano tem que ser interpretado por quem. Os cubanos que vão olhar pra isso aí e falar, faz sentido ou não faz, tá ligado? E Sim. é isso que eu acho que é um pouco anacrônico. E eu vou falar de novo porque eu não canso de bater nesse ponto. O crítica reclamou do francês e do italiano serem Latin lovers, é porque a porra de um italiano e de um francês são latinos. Eu não canso de bater nessa tecla. Porque, mano, a gente tá no Brasil em 2022 e as pessoas ainda não entenderam o que define ser latino. Eu fico fudido da cabeça com essa porra. Porque, tipo assim, o brasileiro não entende que a gente não consegue traçar nada na nossa história antes de Portugal, tá ligado? Eu Não, fico. e o curioso é que tipo, a utilização desse conceito de latino é uma visão até deslocada do,
desse dessa ideia especificamente, né, do latino, porque é meio como se eles estivessem importando o conceito americano disso, que não faz sentido para a gente, né? Então, historicamente, o latino aqui, por definição, é algo diferente do que é essa visão mainstream latino dos americanos. É como se você... É aquele caso clássico, né, que fazem muita confusão do que é o liberal brasileiro e o liberal americano, sabe? É como se eles Sim. tivessem feito mais ou menos a mesma coisa. E até por isso que realmente assim não faz muito sentido esse tipo de crítica também. Porque uma crítica brasileira partindo do pressuposto que o Javier Bardem não pode interpretar um latino, da ótica brasileira isso não faz o menor sentido. Nenhum brasileiro vai ter algum tipo de desconexão entre entender que o Javier Bardem pode interpretar um cubano, tá ligado? Sim, Eu não tinha nem pensado nisso, porque realmente é uma crítica partindo de uma ótica que nem é a nossa, sim. teoricamente com um público que é brasileiro. Cara, eu acho que é isso. Quando eu te chamei pra isso aí, eu queria gravar 15 minutos voando rapidão, fazer um vídeo curtinho. Ai, E tô aí, ligado. basicamente, sabe quanto a gente tem de gravação? 58 minutos. Nossa, meu Deus. Cara, eu fui até. A crítica é uma crítica de opinião, né? Um artigo de opinião de um cara chamado Caio Coletti. Eu não manjo, acho que ele já apareceu em alguns vídeos do Omelete. Então acho que Não é bom conheço também. ressaltar que, tipo assim, nada do que a gente falou é uma crítica pessoal contra o cara. Sim. Nem contra o Omelete também. Eu gosto do Omelete, acompanho e tal. Uhum. Acompanho bastante os vídeos e tudo mais. Só porque eu acho que foi uma crítica tão bola fora, tão. Eu não sei, sabe quando uma coisa se destaca muito por Sim. tipo, foi um ponto, não sei, muito específico. Foi uma crítica partindo de um pressuposto tão estranho que eu não podia Sim. não querer comentar isso com você, porque eu realmente me fez, mano, olhar os comentários e pesquisar, tipo, de tão não só anacrônica que a crítica foi, mas de tão, eu não sei, deslocada socialmente que ela foi, eu acho. Eu achei realmente muito esquisito. Mas não sei quais são os outros textos desse cara, mas, de novo, não é uma crítica pessoal a ninguém, tá ligado? Mas, velho, De forma alguma. eu Eu acho que acho. assim, a gente só realmente tinha um tema que dava, cara, na boa, acho que dava pra gente ficar sem